A paz do Senhor, meus amados. Eu sou o irmão Jailson. Estou aqui para mais uma mensagem para os irmãos. Vamos trazer essa mensagem hoje no livro de Gênesis. Antes de mais nada, eu agradeço a todos aqueles que estão vendo esta mensagem e gostaria que os irmãos repassassem essa mensagem, se ela tocar no coração dos irmãos. Amém? Vamos para o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Tentação de Adão e a queda no homem. Amém, igreja? Vamos começar a leitura? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alarias do campo, e que o Senhor Deus tinha feito a esta, e disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrerás. Aleluia, glória a Deus. Temos aqui então uma palavra falando de Adão e Eva. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos que estão ouvindo essa mensagem e a todos que já ouviram as mensagens anteriores. Temos aqui uma mensagem forte, impactante, daquela que vai mudar a sua vida, irmão. Uma mensagem verdadeiramente de avivamento para a igreja, para a sua vida, para a sua edificação, irmãos. Uma mensagem daquela que, quando nós ouvimos ela uma vez, nós não nos contentamos e queremos ouvi-la de novo. Aquela mensagem que transforma a vida, que transforma a alma. Aquela mensagem que nós nunca cansamos de ouvir e meditar. Afinal de contas, a palavra do Senhor, ela é para ser meditada, lida, relida e relida por muitas vezes. Temos então, irmãos, um mundo que está tomado pela vaidade, um mundo de avarezas, um mundo que nós nos encontramos, o qual já é do maligno. E não está nada fácil viver nesse mundo, irmãos. Não está fácil hoje em dia de conseguir um emprego, de conseguir um carro, de conseguir uma casa. Não está fácil nem sequer de conseguir material para estudar, irmãos. E vemos uma sociedade hoje em dia que reclama dessas coisas. Que reclama e não vai para a casa do Senhor, só sabe murmurar. Mas não é bem isso que o Senhor quer de nós. Não é murmuração, não é por falta disso, não é por falta daquilo, não é por falta daquilo outro que nós não adoramos ao nosso Senhor. A palavra do Senhor, ela é santa. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então não é por uma causa de uma coisa ou por outra coisa que nós não devemos servir ao Senhor, irmão. O Evangelho chegará a toda criatura. E naquele grande dia não terás como falar: ah, mas eu não sabia disso, mas eu não sabia daquilo. Porque serás taxado de mentiroso. E o Senhor assim dirá: apartai vós, maldito, que praticaste a iniquidade. E é muito forte ouvir isso do próprio Senhor. Irmãos, vemos que Adão e Eva, eles foram criados no paraíso. Ou seja, eles foram a primeira criaturas a estarem sobre a terra. Deus criou eles perfeitamente. E colocou eles no lugar perfeito, num paraíso, onde tudo era lindo, aonde o homem tinha o domínio sobre as coisas. Isso foi criado especificamente para os homens. E ainda assim, Adão podia dar no nome às criaturas que ali estavam ao seu redor. De todas as frutas, de todas as árvores, tudo era belo, os pássaros, arco-íris. Imagine, já é chamado paraíso. E ali Adão com sua rotina no paraíso, ele começa a entender que ele está se sentindo só. E agora Deus entende que Adão estava se sentindo só. E o que Deus faz? É um paraíso, ali é tudo perfeito. Adão não pode se sentir só, porque senão não seria perfeito. Porque senão o paraíso não estaria completo. Porque senão a obra de Deus não seria perfeita. E Deus, ele não faz nada imperfeito. Pelo contrário, tudo que Deus faz é perfeito. Quando Deus vê a necessidade de Adão de ter uma mulher, uma companheira, assim Deus faz. Agora não há só Adão no paraíso. Agora também tem Eva.
E Eva é submissa a Adão. E Deus fala aos dois: comereis de todo o fruto do jardim, porém daquele fruto não comerás. E assim é dito. E assim por algum tempo é feito, até que a serpente cai no jardim e vem fazer o quê? Enganar a mulher. Irmãos, muitos hoje em dia são enganados, são movidos facilmente por uma palavra de malícia, de astúcia, por uma seta maligna. Por que isso acontece? Porque as pessoas não estão mais revestidas, não estão mais buscando ao Senhor de verdade, não estão mais clamando, orando, buscando as madrugadas. E aí, a armadura espiritual não está sobre a vida desses. E o que acontece? Qualquer vento, qualquer seta, ela é facilmente caída, facilmente movido. E aí, quando vai ver, já está no laço do inimigo. Irmãos, assim foi na vida de Adão e de Eva. A mulher pecou porque ela deu ouvido à serpente. E ainda assim, Adão, quando Deus pergunta para ele: por que comeste das frutas? E ele fala, ele acusa Deus: foi a mulher que tu me destes. Ou seja, o homem agora está afrontando ao próprio Deus. Irmãos, nós vemos um ambiente cujo qual nós tememos que nossos filhos, nossas crianças cresçam misturado, porque o mundo está muito violento. E os pais têm medo de deixar o filho com qualquer pessoa, andar em qualquer lugar, em qualquer meio de amigos. São selecionados os amigos dos nossos filhos hoje em dia. Por quê? Porque o mundo não está nada fácil. A violência está demais. A miséria está demais. E alguns usam isso como desculpa. Como desculpa? Sim, como desculpa. Para quê? Para não servir a Deus. Para não ir na casa de Cristo. Colocam classe A, classe B, classe C, classe alta, classe média, classe baixa. E selecionam isso como uma desculpa para não estar indo para a casa do Senhor. E isso é um engano. Isso é uma mentira. Isso é uma desculpa para não servir a Deus. Para não servir a Cristo. Para não servir ao nosso Senhor. Ah, eu não sirvo a Cristo porque eu não tenho um carro. Eu não sirvo a Cristo porque mal tenho comida para comer em casa. Se eu não for trabalhar, mal tenho tempo de trabalhar para sustentar minha família. Eu não sirvo a Cristo porque eu tenho 11 filhos para criar. Então por que fizeste 11 filhos para criar? E desde quando isso tudo não é um tempo para buscar a Deus? E desde quando classe social tem alguma coisa a ver de ir para a igreja louvar ao Senhor e bendizer ao Senhor? Isso é engano, meu amigo. Isso é engano, minha amiga. Deus chamou a todos. Então a todos tem tempo de adorar ao Senhor. Então a todos podemos adorar ao Senhor. Então a todos foi dado o chamado. Mas muitos são chamados e poucos são escolhidos. E nós vemos que Adão e Eva estão no jardim. E eles tinham tudo. Tudo para prosperar. Tudo para ser felizes. Tudo para ser criado do modo melhor que possa ter. Deus fez tudo para eles. As árvores, os pássaros, os frutos, o melhor alimento, os melhores rios. Eu imagino as belas cachoeiras que devia ter naquele lugar, irmão. E ainda assim, eles não serviram a Cristo. E ainda assim, eles pecaram contra Cristo. Quantas pessoas hoje em dia estão julgando classe? Estão julgando, falando que não tenho isso, não tenho aquilo, por isso que eu não vou para a igreja, porque minha vida, minha família é um inferno, eu não aguento mais, tanta dor, tanto sofrimento. Desculpa, engano, engano para não ir para Cristo, engano para não servir a Cristo. Classe social, não importa onde você estudou, se você fez melhor faculdade de medicina, se você é um advogado, se você é um promotor, se você é um juiz, não importa, irmão. Ou se você é uma prostituta, um bêbado, um drogado, um alcoólatra. Todos são chamados, não importa a classe social, não importa onde você nasceu, não importa a sua estrutura, não importa o seu status, não importa de qual classe você seja. O Deus que me chamou, o Deus que te chamou, Ele é santo, aleluia.
Adão e Eva tinham tudo para servir a Deus, para andar em retidão com o Senhor. Porém, ainda assim eles pecaram. Eles nasceram no paraíso, não tinha necessidade deles pecar. Eles nasceram, deram nome a animais. Eles tinham frutos, melhores árvores, melhores rios, melhores pássaros. Eles tinham tudo para prosperar na presença do Senhor. O próprio Deus descia pessoalmente e falava com eles na própria língua. E ainda assim eles pecaram, Senhor. Adonias nasceu no palácio, filho de rei Davi. E ainda assim se levantou contra o próprio pai. O próprio Lúcifer foi criado no céu e ainda assim quis tomar o lugar de Deus. Então não venha me falar que você não serve a Cristo por causa que você não tem uma classe social boa, por causa que você não é um advogado, que você não é um juiz, que você não é um promotor, que você não é delegado, que você não é um médico, que você não estudou medicina. Não importa o ambiente que você foi criado, se for no meio dos bêbados, das prostitutas, dos alcoólatras, não importa se você nasceu no subúrbio e foi criado no subúrbio, o Deus que te chamou é santo e fiel para cumprir a Ele aqueles que chamarem e andarem em retidão. Esse será liberto. Aleluia, Senhor da glória. Irmãos, quantos têm arranjado desculpinhas para não estar na casa do Senhor? Quantos cristãos também que estão na casa do Senhor arranjando desculpa para não estar indo mais, falando que nada acontece, que a vida está difícil, que mal tem alimento em casa, que já não vale mais a pena servir a Cristo. Engano, irmão. Seta maligna, desculpa de cristão que está andando todo torto na presença do Senhor. Nosso Senhor é santo e se Ele te chamou, se Ele me chamou, é para padecer, porque assim diz a palavra do Senhor. Cristão que anda tudo bom, tudo certo, tudo na mão, não está servindo a Cristo. Nós temos que padecer pela palavra. Assim está escrito as escrituras sagradas e ela é santa e fiel, justa, verdadeira. João 17:17. Conheceis a verdade, santifica-se na verdade. A tua palavra é a verdade. Se a palavra de Deus é verdade, então por que nós vamos falar esse tipo de coisa? Se a palavra de Deus é verdade, por que nós vamos falar que está padecendo? Os profetas padeceram. Padeceram pelo evangelho. Pedro foi pendurado de cabeça para baixo. Estevão foi apedrejado. Paulo padeceu muito para levar e apregoar o evangelho e ainda assim não desistia. Irmãos, vamos parar com essas desculpinhas para não servir a Deus. Hoje em dia, as pessoas estão colocando obstáculos, colocando barreiras, levantando gigantes para si próprio, para não servir a Deus. Mas, meus irmãos, a palavra do Senhor ela é digna para falar que esses irão padecer. Esses irão queimar no fogo de enxofre, se não mudarem seus caminhos. Acorde, abre o olho, tira as escamas, irmãos. Nosso Deus é o Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que mandou fogo do céu, o Deus que derrubou a muralha, o Deus que derruba gigantes. Não há obstáculos que nosso Deus não possa derrubar. Então não venha com essa conversa de que não tem alimento, de que você não nasceu em nenhum lugar, não morou num prédio, não teve uma vida abençoada, não teve uma vida próspera na presença do Senhor. É assim que é a palavra do Senhor, padecemos justamente, mas Deus honra aqueles que os dá honra. Então espere. Livro de Eclesiastes, capítulo 3. Para cada causa debaixo do sol há um tempo determinado por Deus. Não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo do Senhor. Irmãos, Adão e Eva tinham tudo para não ter pecado. Porém, ainda assim eles pecaram. E Deus se entristeceu. E a partir daquele momento, Deus viu que não era bom ter feito o homem, porque o homem foi desobediente. A mulher foi desobediente. E ainda assim o homem se rebelou contra Deus. Quando falaste, essa, a mulher que tu me destes. Querendo acusar Deus. Então, nós vemos desde o começo do tempo que não é o ambiente e nem o lugar que você está que faz você andar certo com Deus. Porque senão Adão e Eva não teria feito isso. Quando Lúcifer, arcanjo, irmãos, da orquestra de Deus, um dos mais poderosos, e ainda assim, ele se corrompeu. Ele foi criado no céu,
Então nós vemos que não é o ambiente que você é criado, que você cresce, que faz você andar certo ou errado na presença do Senhor. Porque senão isso não teria acontecido com Lúcifer. E Lúcifer ainda enganou a terceira parte dos anjos. E trouxe com ele. E todos agora são chamados de demônios. Porque traíram o Senhor. E esses já estão derrotados. E a palavra do Senhor diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Deus é soberano. Deus é supremo. A palavra do Senhor diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por essas coisas. Porque poucos permanecem. Poucos prevalecem. Na hora da prova, na hora da luta, não importa a situação que esteja passando. São poucos os fiéis que andam em retidão. E Deus enxerga cada um. E Deus não dá prova que a pessoa não possa suportar. Quanto eu vejo nessas igrejas de alto nível, de alto porte. Eu assisto pregações, eu vejo cultos, eu frequento cultos. Que eu vejo pessoas de alto nível. Que eu vejo pessoas com carro, com uma classe mais alta. Mas que ainda assim servem ao Senhor. Enquanto muitas estão arranjando desculpa. Falando que mora numa favela, falando que mora em um barraco de tábua, que mora perto do esgoto, que isso é impedimento para servir o Senhor. Me perdoe, mas não é. Porque Deus chamou a todos. Se fosse assim, Ele não chamaria a todos. Pelo contrário, Ele veio para os doentes, para o cansado, para os pobres, para os oprimidos, para os que choram, porque serão consolados. Assim diz a palavra do Senhor. Ele veio para todos. Marcos 16, versículo 15. Ide e levaste o evangelho a toda criatura. Ele não está impondo classe social. Ele não está distinguindo, separando rico de pobre, pobre de rico. Ele fala, chamaste a todos. Ide e levaste o evangelho a toda criatura. Então, meu irmão, minha irmã, se você está ouvindo essa mensagem, vamos adorar o Senhor. Vamos para a casa do Pai, porque Ele é santo. Não importa, eu não sei se é situação. Se você mora no subúrbio, se você está passando dificuldade nesse exato momento. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil passar dificuldade. Muito já ouvi minha mãe dizendo o quanto sofreu, o quanto padeceu para nos sustentar, eu e minhas irmãs. Mas ainda assim ela não desistiu. Ainda assim ela lutou, ainda assim ela batalhou. E conseguiu a vitória. O choro vem pela noite. Mas pela manhã vem a alegria. Eu não sei como você se encontra, mas Deus está te chamando. Deus está falando, levanta-te. Mantenha-se na posição. Tenha autoestima, eu estou contigo. Me busque. Busque mais a minha palavra. E Ele vai te abençoar. Nós servimos a um Deus que prove. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Pois bem sei os que necessitas. Deus sabe da sua necessidade, Deus sabe da minha necessidade. Ele vai prover na hora certa. Ele proveu o cordeiro para Abraão. Abraão iria entregar seu único filho. Olha só. E ainda assim, ele fez a vontade do Senhor. Mas o Senhor proveu o cordeiro de Deus. E louvado seja o nosso santo Senhor Jesus Cristo. Que Deus tenha falado grandiosamente com vocês, irmão, através dessa mensagem. E não esqueça, o caminho é estreito e apertado. A porta é apertada, o caminho é apertado, irmão, o caminho é estreito. Mas lembra-te, é o caminho que leva à salvação. Não deixe que a dificuldade seja barreira para ti. A fé tem o poder de remover montanhas. Confie no Senhor e Ele vai te dar vitória. E eu vou estar orando pelas pessoas que estão assistindo esse vídeo. E eu vou estar orando pelas pessoas que necessitam. Está buscando mais ao Senhor. Em nome de Jesus, Ele vai te abençoar grandiosamente. E eu creio na palavra do Senhor. E agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Que Ele tenha falado grandiosamente com você. Logo mais vou estar postando mais vídeo. Eu sou o irmão Jailson Pereira. E em nome de Jesus, agradeço por Ele ter me dado essa mensagem que eu estou repassando para os irmãos. E agradeço a cada um que assistiu, que compartilhou, que visualizou e que curtiu o vídeo. Em nome de Jesus, fique com Deus. A paz do Senhor Jesus.
Que Deus seja contigo. Amém?